Como falar de uma coisa que a gente não vê, não sente, não percebe, ao mesmo tempo vê, sente e percebe? Bem-vindo a Toda História Conta. Como assim, né? Todo mundo fala muito disso aí. Que coisa louca. Isso aí que a gente não vê, não pensa, não sente, não percebe, e ao mesmo tempo vê, sente, percebe. O que é isso? O que é A isso? tão falada vocação. É, todo mundo fala disso, né? Vocação, propósito, chamado, né? O que é isso? É isso, é o pezinho de limão cravo no nosso quintal. Isso. Que tá perdendo lá, né? Isso aí. Aí alguém passa e fala assim: Nossa, você tem um pé de limão cravo, aquele limão cravo antigo, né? Que as Uhum. vovós tinham no quintal. Tem um pezinho aí e fala: Tá perdendo aí, como pode? Isso é uma iguaria hoje em dia, né? Você vai num Sim, restaurante chique, tem lá uma caipirinha de limão cravo, chiquérrimo. chiquérrimo, e tá perdendo. Ah, tá aí, tá perdendo. Ah, Esse limãozinho de merda. exatamente. Aí você. O que a gente faz com a vocação? Isso. É o mesmo, né? Porque tá ali, a gente acaba vivendo a partir disso, Uhum, e é tão natural, né? É tão natural que a gente não consegue ver. exatamente. A gente ignora porque é tão natural, Uhum. mas tá ali. Ao mesmo tempo que a gente percebe, a gente não percebe. A gente acha que é uma coisinha boba, à toa, porque é tão simples pra gente Isso. aquilo, né? Eu não, e geralmente assim, tipo, a maioria das vocações que não são dos matemáticos, né? Que a pessoa vai para a escola, né? Putz, mas eu sou tão bom em conversar, a minha professora só me xinga por causa disso. É, Como é que eu vou ver isso como uma coisa boa, né? sim, pelo contrário, aliás, é isso, né? Mas a professora mandou ficar em silêncio. Ah, chama lá na reunião de pais, né? A professora falou assim que eu tô indo bem e tal, mas só conversa demais. E Hum, aí, toda vez, quer dizer, massacra no ponto X da questão da vocação da pessoa. exato. Aí aquela pessoa que é melhor em matemática, tipo, tá, beleza. É isso aqui, eu sou bom em matemática, então geralmente quem é bom em matemática fica quieto. Tá fácil, né? Vai para uma faculdade de engenharia, acabou. É. É isso, Mas né? conversar com pessoa é um problema, né? Sim. É. Aí, nesse caso, essa pessoa também vai ter um problema porque não vai ser incentivado a outras coisas. Sim. E Ou aí, seja, ela fica calada e ainda não desenvolve outras coisas, né? exatamente. Então é isso. Ou a pessoa é massacrada porque, tipo, a habilidade dela foge um pouco desse esperado para conseguir que a escola funcione, Sim. porque ela é formada de uma forma que não dá abertura para essas múltiplas possibilidades que as pessoas têm. E aí também a pessoa vai crescendo e fica ali, tipo, putz, né, mas na escola ali eu não conseguia. Eu não, o que eu achava que era um ponto forte, na verdade, encheu o saco. Uhum. Mas depois eu vou pro mundo ali, aí o ambiente de trabalho também, assim, se eu não sou vendedor, eu não. Acaba que eu também não sei muito bem como usar, porque também não me ensinaram a usar isso daqui. Sim. E aí fica ali, né? Tipo aquele pezinho de limão cravo que tá apodrecendo, não sei a hora certa de regar, não sei a hora certa de podar. É. Tá ali todo tronfo. Você falou uma coisa também que as pessoas tendem a colocar numa caixa, assim. Então, assim, se a pessoa conversa muito bem, né? Ela vai ser vendedora. Mas espera aí, ela pode ser uma ótima contadora de histórias, ela pode ser, sei lá, ser líder, né? Gestora, porque sabe se comunicar bem. Então tem muito isso também de não permitir que a pessoa amplie essa voz, né? Porque ela pode ser uma cantora, né? Ela tem uma voz. Uhum. Ela sabe conversar com as pessoas, mas assim, será que é conversar só? Será que não tem outra propriedade que se junta a essa e que aí forma aquela coisa muito própria, né, única e irrepetível? Então, Isso. o que acontece é o seguinte: no primeiro momento extrai aquilo, né, ou amputa aquilo, e aí a pessoa não tem chance de desenvolver com outras características ou qualidades, juntar as peças daquele quebra-cabeça, né? Porque vocação é muito isso, é juntar umas peças de quebra-cabeça, assim, né? Ao mesmo tempo, são, tem interesse envolvido, tem as circunstâncias, tem as habilidades, tem o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sou bom, né? Tem aquelas qualidades da alma, né? As características da alma, né? Uma excelência, faço muito bem alguma coisa, sou criativo quando estou fazendo aquilo.
né, me sinto livre porque faço de uma forma muito específica, né, a individualidade também. Uhum. Então, realmente, assim, é um quebra-cabeça, mas que a gente precisa parar para olhar. Isso aí. Porque é isso, né, aquela coisa, a gente vai fazendo tão naturalmente, faz tão parte de nós, que fica difícil de a gente até compreender a coisa melhor, porque e aí também entra essa questão da individualidade, que, tipo, por ser uma coisa muito particular, às vezes a gente também deixa um pouco de lado, porque não é parecido com o que eu vejo. É, A minha habilidade não é muito parecida com o que eu vejo por aí, sim, então, tipo, putz, por que que eu vou dar voz pra isso, sendo que ninguém é assim? sim. Putz, quem eu vejo que se destaca, não se destaca por essa coisa. Uhum. E às vezes é justamente o que tá faltando, alguém que se destaque por uma forma parecida ou por alguma coisa diferente que tu tem. Isso, É o isso. que tá faltando. E aí, uma metáfora que ajuda bastante é aquela da semente do bolso. Ah, sim, sim. Isso. Então, a semente, a gente está com uma semente no bolso, né? Que a gente pode chamar semente de vocação. É. E tá lá no bolso o tempo todo. Tá ali o tempo todo, né? O chamado, ele já, vamos dizer que é quase como um chipzinho que já veio com a gente, né? Isso. E que a gente precisa acionar, né? Então, essa semente, um dia eu resolvo plantar. Sim. Eu tô sempre ali com ela, eu falo a partir dela, eu enxergo o mundo a partir dessa semente, mas eu ainda não decidi plantar ela, tá? Porque eu não tenho muita noção de que árvore, que fruto que vai dar isso daqui. Sim, Mas eu já tô meio que usando, tipo assim, já tá meio moldando o meu ser. E aí até que chega um momento que a pessoa decide plantar essa semente. isso. E aí que acontece a magia, né? É. Aí ela cresce, aí as coisas vão se somando ali, né? Porque Isso ela aí. cresce, aí ela dá flor, aí dá fruto, e vai tudo se somando ali. Parece que as pessoas chegam para colher os frutos e se beneficiam, né? O fruto é tão abundante assim que o fruto cai até para nutrir o solo. Tem tanto daquilo, né? Isso Que aí. eu tive uma vez uma moreira. E essa moreira dava tanto fruto que caía, a gente pegava, fazia geleia, fazia cheesecake, fazia, Não sabia né, mais o que e fazer. dava para o vizinho e não sabia o que fazer de tanto, né, como as coisas de Deus são, né, muito abundantes. E É. aí a gente aí começa isso a frutificar, né, e as pessoas se beneficiarem com aquilo. Isso aí, tipo, já deixa de ser mais um só o eu dando voz àquilo que tá ali dentro, eu preciso, e daí já começa, tipo, a criar uma coisa que envolve as outras pessoas, e as outras pessoas também vão podendo agir a partir disso, e tu vai melhorando o teu entorno. Sim. É, Então, é, é bom, tipo assim, até é uma coisa que fica claro, né, quando a vocação tá indo pro caminho certo, é que, tipo, o entorno acaba melhorando, né? é como se fosse assim, por exemplo, eu dei para uma vizinha a amora ali do pé, e ela é uma confeiteira. E aí ela Vendeu mais até pega por disso. daquilo, né, daquilo. Então, assim, tudo vai ganhando forma. E aí, a gente precisa ter olhos para ver, porque vão chegando intuições ou circunstâncias na nossa vida, O maldito medo. oh, medo, mas vão chegando circunstâncias assim que vão pedindo mais daquilo pra gente, e às vezes a gente trava e não quer dar, porque, né, tem o medo daquilo, do corpo que aquilo ganha, né? Será que eu vou conseguir lidar com tudo isso que pode Isso. vir, né? A gente tem um medo de realizar as promessas, né? É porque a realização de promessas tem muitas consequências, Exato. né? As consequências, quando a gente fala de consequência, tem uma tendência a falar assim, nossa, tem que arcar com as consequências, mas poxa, pode ser consequência muito boa, né? Para a vida Sim, das pessoas, para nossa vida, né? Só que vem a responsabilidade, né? isso aí. E Com aí, grandes poderes vem grandes responsabilidades, como diria o poeta. exatamente. Então, assim, dá um medinho de sair daquela coisa ali, né? Que eu quero pegar um prazer do mundo e não quero ter tanta responsabilidade assim, dá um medo, um receio, né? É, ao mesmo tempo que maldito CLT, mas também, putz, 30 dias de férias, 13º. É, isso é verdade. Tem sempre esse. Ao mesmo tempo que eu odeio, eu amo, É, é, né? é porque dá um conforto, né? Uma Uma, seguridade. uma coisa. Gente, mas é uma vida só, né? Não que, né, tem gente que se realiza muito no CLT, né?
Tem gente Isso, que consegue se realizar ali, porque, na verdade, tá dentro da vocação. Não é o CLT que te realiza, não é. é a sua vocação, Isso você está aí. colocando a serviço, e às vezes é por meio de um CLT, Às né? vezes. Às vezes sim. Mas assim, na maior parte do tempo, de alguma forma, a gente tem que empreender na vida, né? Assim, Isso. empreender algo, né? Nem que seja dentro do CLT, o que é mais difícil, né? Sim, porque tu vai ter que entrar num molde. É. Aí é um pouco Deixa de ser difícil. autoral, né? A Isso aí. coisa. É. Né? Que a vocação é uma coisa muito autoral, né? É. Tipo assim, enxergar o meu chamado. Então é do eu mesmo. Isso, e aí você tem que ter um trabalho ali muito agudo para você enxergar a sua vocação dentro do CLT. Você vai ter que ter mais trabalho, no sentido Isso. assim, peraí, que eu tô fazendo o que que eu vim fazer nesse mundo aqui, né? Que Deus me chamou para fazer, ou eu tô aqui simplesmente suprindo aqui meu dia a dia, né? Porque afinal de contas, chega no fim do ano eu tiro umas férias, eu vou para Disney. Aí no fim de semana também eu consigo ir num bom restaurante, né? Será Isso. que isso está a serviço de quê? Tu troca o dever pelo prazer. É, Que o CLT é uma coisa meio insana, né? Tu chega ali já, às vezes tu chega ali meio, tá, beleza, esse é o propósito aqui, realizar minha vocação. Aí já começa a vir uma demanda ali, outra ali. Aí já vem a pressão do chefe e tal, e acaba que, tipo, putz, nem lembro pra que eu tô aqui. Aí tu acaba dependendo de um restaurante no final de semana pra suportar o saco de ficar naquele emprego de merda, né? sim, Tu já perdeu ali o teu propósito e é, foi deixando outras coisas entrar. é. Por Então, isso que CLT tem que estar muito mais atento, isso. né? Quem tá empreendendo também tem que, mas acho que ambos, mas o CLT é um pouco mais porque não depende tanto dele. Ele tem que estar atento para ver o que ele está fazendo, se o que ele está fazendo é o chamado dele ali dentro. Pode ser, o chamado, na verdade, é uma confusão, né? Vocação com profissão, né? Não é isso, Não, né? O seu chamado é seu chamado em qualquer circunstância, né? Mas o CLT tende a engolir um pouco, né? Esse chamado tende a ter muitos ruídos e a gente não consegue silenciar para ouvir esse chamado de fato. isso aí. Não é tipo, tu precisa estar. O emprego é uma forma de realizar a vocação. Por exemplo, aquela pessoa que o trabalho dela, digamos, era manter a família unida, Uhum, né? sim. Não ganhou nada por isso, ela era até vista como preguiçosa, não trabalhava e tal, mas ela não estava precisando trabalhar naquele momento e, tipo, ela estava se. Saúde. Nossa, começou a vir uma. Hum, tá. Onde é que tava? Tá. Ahn, Aí a pessoa, ela tá ali, até sendo vista meio como preguiçosa pela família e tal, mas ela não tava necessariamente precisando de trabalho. Tipo, tava comendo, tinha lugar pra morar, conseguia fazer. Tava as coisas funcionando até. Não Uhum, talvez da maneira assim idealizada pela maioria das pessoas e indo atrás de milhões de reais, sim. o que é até muito estranho, né? Como é que ela não é uma pessoa materialista, né? Uhum, E aí, mas a pessoa ela tava assim, tipo, beneficiando todos os que estavam ao redor dela, e quando ela não tá mais aqui, até fica nitidamente a diferença que faz uhum. a ausência dessa pessoa. Só que, tipo, ela tinha que lidar com essa dor de, tipo, até quando a pessoa consegue. E aí, outra coisa da vocação, né? Ter que conseguir lidar, porque vai se distanciar Isso. muito dos outros. Isso é difícil, porque lidar com as consequências de assumir a vocação, Isso aí. né? E às vezes sem muito saber que está assumindo a vocação. Por isso que a gente precisa olhar e saber que chamado é esse. Tem que, de alguma forma, né? E aí é terapia, né? Uhum. Alegria, alegria, é muita alegria, Isso. alegria. A gente fala muito disso, do argumento vital, né? Uhum. Pessoas tem como, né? A gente fazer exercícios para a pessoa saber a que veio, né? O Uhum. porquê dela estar aqui ela é chamada. Que Mas elementos do passado apontam para isso? isso, de contar a história, né? A história, fazer um link do passado, presente e futuro, né? Do que se projeta, do que foi essa linha do tempo, do que você já fez na vida, que casa, né? Fala assim, nossa, isso aqui liga com isso aqui, liga com isso aqui, por que eu fiz tanta coisa nesse sentido, né? Isso aí. Por que que eu tava feliz fazendo essas coisas e não outras? Isso. E só que às vezes é isso, enxergar é uma coisa complexa, assim. Às vezes a gente acha
algumas coisas menores, porque o mundo moderno nos traz a perspectiva de algo como se fosse um status, né? Um algo maior, vamos dizer. Ganhar um bom salário, né? Ganhar Isso. um bom salário. É como se ganhar um bom salário estivesse numa hierarquia aqui, ó. Tá aqui, ganhar um bom salário. E primeiro, antes de mais nada, ganhar um bom salário. Ganhar um bom salário. Isso é que importa. E não, eu vou buscar a minha vocação, meu chamado, tem algo me chamando aqui, mas não teria um bom salário. Não sei. Não E aí, sabemos. olha que interessante, você deixa de atender a esse chamado por uma possibilidade de não ganhar um bom salário, né? Uhum. Uma deixa pela possibilidade do salário maior. E aí você não sabe se isso aqui poderia te levar a um escalonamento assim de forma Incrível. excepcional, que E, você nem imaginava. e a internet foi muito boa pra gente conseguir enxergar isso. Sim. Hoje em dia, tu abre ali no Instagram, tem um cara se dando super bem, ensinando a pessoa a fazer alongamento. Sim, Quando que a gente imaginou que alguém ia estar muito bem de vida sim, ensinando a fazer alongamento? sim. Tem um cara que fala que só de problema no joelho, de como proteger o joelho para o joelho não ter problema, ou sarar o joelho e tal. O cara tem não sei quantos mil alunos lá, Pois é. né? E é isso, a pessoa, assim, se fosse pela lógica moderna, a gente diria que tem que fazer o que o Jeff Bezos fez, que o Zuckerberg, que esses caras fizeram. Só assim. É, Mas não é. Tem que fazer o que tu tem que fazer. é, E aí o dinheiro vem, né? é. Aquela coisa. Aquela frase, né, que eu amo. Falei. Isso. Do Olavo, né? Eu faço a minha parte, Deus põe quanto dinheiro ele quer no meu bolso. Isso. Se eu abraçar isso e for, tipo, putz, né? É o cara que é do alongamento, dessa coisa mais de calistenia. Eu não lembro qual que é o nome dele. É o Aquele. Zac, né? Isso, que tem o cabelinho cacheado. Ele. Pô, o cara provavelmente desde criança estava envolvido nessas coisas de exercício, do corpo, de alongamento, não sei o que, é muito natural para ele. E aí ele uma hora falou, beleza, é isso daqui, é aqui que eu vou ajudar É. as pessoas. E tem uma coisa, sabia que ele tinha uma obesidade ali quando ele era criança, mas muito provavelmente ele tinha uma obesidade e ele já tinha um corpo que não estava sendo usado, Isso. entende como esse Tava chamado? semente no A bolso ali. semente no bolso sem ser plantada. Isso aí. Aquilo é um caso típico, né? Semente no bolso sem ser plantada. Aí quando ele plantou a semente, pronto, né? Então a hierarquia da vida, ela precisa ser é isso, né? E como de não ser assim, o salário é o mais importante, ou o status é o mais importante, né? O Isso. cargo, Aham. né? Agora, vamos lá. Como que a gente, né, chega nesse lugar, né, do chamado? Eis o Aí a mistério da pergunta de fé. milhões, né? A É, pergunta de milhões. E a gente não vai responder aqui, né, exatamente como se chega e tal, se fosse porque simples assim, todo mundo chegava. embora a gente tenha mecanismos, tenha caminhos para chegar perto disso e chegar às vezes numa resposta muito clara e, ó, e a coisa se abre mesmo. Mas o que é importante, o primeiro ponto, a meu ver, é o querer. É o Uhum. querer. Porque o querer o querer já é uma centelha divina em nós. Porque Deus nos deu a liberdade. E aí nós queremos algo. Mas não é esse querer do desejo, né? Isso, Eu quero ficar rico. Eu quero sair viajando no mundo. Não é esse querer do desejo. isso. E esse querer do desejo, ele até é muito mascarado por... Ele aparece, mas ele sempre tem um fundo de outra coisa. Eu Sim, quero ficar rico pra quê? é uma motivação assim. Isso. O cara quer ficar... Aí, geralmente, né? O cara, eu quero ficar rico, quero andar de Ferrari, porque daí aí eu vou conseguir pegar quem eu quiser, e aí eu vou resolver o trauma da rejeição que eu tive. Então, tipo, ele só que tá querendo resolver o Eu quero passado. esfregar na cara Isso, é das sempre pessoas, né? assim. Então, essas coisas de desejo geralmente tem a ver com alguma dorzinha do passado. Exatamente. Aí é distração. E o desejo é muito assim, o que que é o querer? Olha, pega isso aqui. O que que é o querer? O querer é algo que você já está fazendo. Isso, Porque assim, querer é a própria realização da coisa. Eu quero. Não, você não quer. Não, porque eu quero sim. Não, você não está fazendo, é porque você não quer. Então, assim, se você quer, você já está fazendo. Então, essa centelha divina, ela já existe em você. É isso, a semente já está lá.
Ela só Uhum. não foi plantada. Mas tenha certeza que alguma coisa ela está indicando para você a fazer, Uhum. né? Então, assim, a semente, vamos pensar, tem uma semente de amora, tem uma semente de pitanga, tem uma semente de abacate, tem uma semente, são sementes diferentes, Sim. né? Cada uma é muito própria. Não vou plantar abacate e vai nascer amora, não tem jeito isso. Não. Então, algo ali já ronda o teu Sim. espírito e as tuas circunstâncias. Uhum. É o que você já tem feito de alguma forma, Isso aí. né? Ou até, com o passar do tempo, a gente vai varrendo tanto para debaixo do tapete, né? A semente está tanto tempo ali naquele bolso, aí já tem carteira em cima, tem celular em cima dessa semente, às vezes tu nem lembra mais da semente que tá ali É, no bolso, né? Mas isso que tu falou é bom, a gente tem que olhar isso, o que que tá ali já, sim. pra gente, tipo, putz, não sei o que que, realmente, a pessoa tá escutando ali a conversa e, putz, tá, tem algo ali tem algo aqui que eu já tô fazendo. Sim. Então é legal a pessoa, tipo, talvez até anotar, assim, que nem eu sempre me senti muito bem na conversa um a um, uma Uhum. conversa, tipo, em menores grupos, e eu sempre fui pouco emocional, sempre fui de olhar as coisas, sempre me senti muito bem, tipo, analisando, sem querer fazer, tipo, me meter nas coisas, ou, tipo, ser muito sutil, Uhum. sabe? Intelectual, mas sutil, Sim. sabe? Então, tipo, essas coisas já... Intelectual, mas com sensibilidade. Isso aí. É muito próprio de psicólogo. Muito próprio. Então, É. tipo, estava sempre ali, sabe? Na escola, ou não ganhava nota por isso, mas Uhum. acabava que eu sempre, tipo, eu conseguia me relacionar bem com a maioria dos meus colegas, Uhum. Sim. né? Então, tava ali, né? É. Por mais, então, tipo, foi só quando eu decidi dar o passo de plantar essa semente, a vida andou muito. Eu, nossa, tá louco, desde que eu dei o passo de abraçar a psicologia e tal, então a gente só tá tendo essa conversa aqui por parte por eu ter decidido plantar essa semente. Sim. E aí agora toda a história conta é um fruto desse plantar essa semente, né? Exatamente. Aí todo mundo vai ganhando com isso, né? Isso aí. É, é bem isso mesmo, interessante, né? Eu também sou psicóloga, também a gente fica conversando aqui justamente horas, muitas vezes, porque fica analisando, As né, coisas, as coisas, as pessoas, as circunstâncias, as histórias, né? Mas é interessante que de uma forma também diferente, né? isso. Eu com a minha particularidade, você com a sua. Por isso se complementa muito bem, né? Então, assim, o que que eu geralmente vejo, né, nos meus pacientes ou nos grupos, nas supervisões, é justamente que aquela pessoa tem uma história para contar e tem que ocupar um lugar no mundo. Eu vejo assim esses talentos. Então, quando os talentos me saltam aos olhos das pessoas Uhum. e eu falo assim: por que você não está fazendo isso? Nossa, você tem que começar. Muita gente que entra na supervisão que não está atendendo ainda, vai para a supervisão porque vai ganhar coragem para atender, né? Eu começo a colocar uma pilha na pessoa, a pessoa começa a atender, e daqui a pouco começa a atender mais e mais, e começa a ganhar cancha, e começa a falar, meu Deus, tá dando muito certo e tal, né? Porque toda supervisão também tem um trabalho anterior que é feito, né? Uhum. É uma espécie de um alegria alecrim condensado ali, para que a pessoa encontre a sua própria voz mesmo, ache o seu lugar, né? Ocupe o seu lugar tal, e traga a sua própria história num eixo narrativo, né? Isso. Então, porque é isso. Por que que a gente está numa sociedade moderna tão ansiosa? Porque as coisas não têm Depressiva, início, tudo. meio e fim. É principalmente a ansiedade. Porque a Uhum. ansiedade, ela é uma história, não é uma história, não tem início, meio e fim. A ansiedade são pop-ups na cabeça da pessoa que vão Uhum. de qualquer coisa. E elas Sim. fica como um pop-up mesmo. E aí a pessoa não conecta início, meio e fim das coisas. Por isso, para o ansioso, é muito importante ele fazer um processo de contar a sua própria história, dar início, meio e fim para as circunstâncias, né? Isso. Então, é isso. Sempre que chega alguém até mim, eu falo, por que você não está fazendo isso ainda? Aham. Né? Nossa, você é muito bom nisso. Nossa, isso aqui é um talento. Ó, você percebe isso, isso, isso. E eu gosto muito da frase do Steve Jobs, que ele Uhum. fala assim que a vida é um ligar de pontos. Eu Uhum. nunca esqueço isso, porque, de fato, né? Vê o que que você fez. O que que foi que você foi chamado? Você fez uma vez, outra vez, outra vez, outra vez. E às vezes você não dá ouvido para aquilo, Sim. né? Porque você está batendo numa outra tecla da tua vida. Ela fica insistindo, insistindo, insistindo no negócio e
Putz, né, como não teria sido melhor se tivesse, tipo, focar em vez de ficar focando em, sei lá, eleições, time de futebol, qualquer merda dessas, se tu tivesse focado em, tipo, tá, vou fazer esses, eu vou ajudar esses talentos aqui, vou fazer a minha árvore crescer, vou fazer com que esses meus talentos abranjam mais pessoas, que dê Isso, mais frutos, né? isso, exatamente. Então, putz, É, nossa, é é. outra vida. É outra vida. E eu costumo falar assim, principalmente o artista, né, que tem muita dificuldade, principalmente no Brasil, Sim, nossa. e chega muita gente para mim, né, como eu fui atriz, eu acho que chega muita gente que tem um quê de artista, né? E aí eu fico assim com pena das pessoas não colocarem isso para frente, né? Sim. Porque eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é a seguinte: artista quando não faz arte faz sintoma, E o né? Brasil é um país de artistas que não exercem arte, né? Exatamente. Então, assim, e fica fazendo sintoma, né? Uhum, Claramente, assim, fica. Porque o talento não trabalhado, ele vira um sintoma, né? isso. Ele vira. Ele tenta se manifestar de alguma forma, que é o menino que começa a conversar demais na sala de aula, né? Uhum. Então, Começa a fazer palhaçada e não sei o quê. fica um sintoma, porque não tá tendo lugar para se expressar, né? Isso aí. Então, Onde é que tu vai se expressar na aula de matemática? é, Aula de português, até que seja para se expressar, né? Para usar a língua, não é. É ficar achando objeto direto. É matematizar no português. isso. Então, tipo, Que cara, loucura, é uma que loucura. loucura. Então, é isso, né? Acho que o que a gente pode falar, assim, tem muita coisa para falar de vocação, né, de chamada e tudo mais, assim, Isso. é um conjunto, né, das suas circunstâncias, do que você já está fazendo de alguma forma, você está expressando isso, certamente, de alguma forma. Olha para a tua vida, veja o que você faz repetidamente há muito tempo, mas que você acha que isso é muito simples, muito natural, e aí por isso você não Uhum. dá tanto valor como o pé de limão cravo, né? Veja ao que você é solicitado a fazer, né? Quem Isso. que o chamado maior é um chamado pequeno também do dia a dia. O que que as pessoas estão te procurando para você ajudar em quê? Isso. Né? Às vezes é assim, pode ser assim, um chamado que a gente fica, cara, que chamado besta. Tipo, é a pessoa contar uma piadinha de merda, às vezes. Isso! Começa nessas coisas, Ué, né? você faz o outro rir. Tem chamado mais maravilhoso que isso, que fazer o outro rir, Pois é. o outro ficar alegre? Isso aí, tirar de um problema que às vezes a pessoa não tem solução mesmo. Isso, Tirar o foco dali, pronto, já foi uma baita coisa, exatamente. né? O comediante saber a hora de fazer, que isso faz parte da comédia, né? Um comediante bem lapidado sabe a hora de fazer a piada e sabe a Isso, hora de preparar ela isso. e de criar atenção. Então, tipo assim, putz, né? Que coisa boa, né? Se as pessoas, tipo, a pessoa que tem uma chamada assim mais a graça, né? Né? Melhoraria as coisas. Poxa, poxa, se cada um tivesse no seu lugar, né? Contando sua história, ocupando seu lugar, meu Deus, que Nossa, maravilha. é isso. E tipo, a gente deu essa introdução. E mais pra frente a gente pode voltar a falar desse assunto. Então, se a gente ajudou alguém, né? Se a É, gente conseguiu ajudar alguém, deixa aí nos comentários, tipo, putz, refletir sobre isso. Seria legal se a gente falasse mais disso. ótimo, Ia ser bom pra gente também já fazer algum próximo disso. ótimo. E também, se você tem aí um chamado muito claro, escreve aqui. Ou se você acha, né? Puxa, acho que eu deveria ter mais atenção a isso. Parece que eu sei. Comenta aqui, conversa aqui com a gente. Tá? Ah, aí a A gente gente dá uma vai resposta. amar. Isso aí, vai ser bom. Feito, então, Feito. Falou? mais entrevista.